Olá, esse é o nosso segundo podcast e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. É um tema muito recorrente e falado por todos. E hoje a gente vai destrinchar um pouco sobre a ansiedade, né, como as pessoas do senso comum pensam, e vamos falar um pouco também de como que a análise do comportamento trabalha, como é que faz a leitura desse tema, né, desse conceito ansiedade. E pensando, né, para a gente começar, numa perspectiva do senso comum, hoje todos nós, né, assim, utilizamos esse conceito para causalidade do comportamento, né, para utilizar como causa, né, eu estou ansioso por determinada forma, eu estou assim porque eu estou ansioso, eu não vou a tal lugar porque eu estou ansioso, e assim consecutivamente, né, perpassa um discurso, né, de um certo mentalismo, né, na sociedade. E as pessoas não têm esse conhecimento, obviamente, do que é ansiedade, o que causa ansiedade. E isso é importante, né, a gente falar e discriminar, né, o que causa o comportamento ansioso, né, que é aprendido no nível filogenético, ontogenético e na cultura da interação do sujeito com o meio. Pensando nessa questão do senso comum, eu queria dar um exemplo sobre algo que aconteceu comigo ontem, falando sobre ansiedade no senso comum. Eu fui na barbearia ontem e aí o barbeiro perguntou o que eu fazia e tal, eu falei que eu era psicólogo, e ele começou a falar que todo mundo precisa de um psicólogo, porque hoje em dia tá todo mundo ou com depressão ou com ansiedade, ele falou assim. Aí eu perguntei assim, o que ele achava, se estava todo mundo assim, o que ele achava que ele tinha, ele falou que ele era ansioso. E aí eu perguntei pra ele como que era a ansiedade dele, ele falou, quando eu tenho uma conta para pagar, e eu não paro de pensar nisso, quando eu tenho que trabalhar em tal lugar, e eu não paro de pensar nisso. E aí eu peguei e expliquei para ele assim, falei, você percebe que a ansiedade, ela tipo assim, ela é a premonição de algo ruim, de algo aversivo, vamos dizer assim, pra gente. E aí o interessante foi a resposta dele, foi tipo, é bem isso mesmo, eu só nunca saberia explicar. Porque a questão da ideia do senso comum, da ansiedade, né, dessa expectativa das coisas, é que fica muito nesse plano que nem o Roger falou, de ser a causa do comportamento. Né? Então a pessoa ela não para pensar o que está deixando ela ansiosa, sabe? Não, tipo assim, a ansiedade não está lá na nossa cabeça e aparece do nada. Tem alguma coisa ali que está nos sinalizando e que traz essa ansiedade. É exatamente isso. E assim, e isso a gente aprende, né, culturalmente, né, esse discurso. A gente vai, desde quando a gente é criança, a gente vai aprendendo a nomear algumas coisas, né, que acabam sendo alguns discursos mentalistas e que não ajudam a compreensão do por que a gente está agindo dessa forma, o que a gente está se comportando dessa determinada maneira. E assim, até uma história interessante assim, para a gente trazer aqui, por exemplo, uma criança, né, ela se depara com a escola, né, aquele ambiente para ela é ruim, aí a mãe pega e retira essa criança da escola para ela não ter contato com aquilo. E isso a longo prazo, né, vai gerar, em alguma medida ali, um padrão comportamental de ansiedade, né, porque a mãe não retirou um estímulo que era aversivo, né, no ambiente, né, ela foi reforçada negativamente, e isso a longo prazo, né, tem, digamos que, pode se gerar um comportamento ansioso, né, em alguma medida. A criança não vai ter um enfrentamento daquele ambiente, daquele contexto, e isso em alguma medida ali pode ser, né, que gere um comportamento ansioso de contexto social, enfim. Uhum. Acho também que é interessante colocar que o que a gente chama de ansiedade são comportamentos que a gente tem, seja no nível operante ou no nível respondente. O que é isso, né? Tipo assim, no nível respondente é a taquicardia que a gente sente quando a gente está ansioso, é o suor, é a tremedeira, são esses eventos internos no corpo da gente
que são evocados, vamos dizer assim, na ansiedade. E no nível operante, né, a questão da ansiedade, por exemplo, pegando um pouco o exemplo que você deu, a pessoa que é ansiosa para apresentar um trabalho, e aí no grupo dela, sempre tem que alguém apresentar, ela já é a primeira a dizer, eu não vou apresentar, sabe? E aí, um dos problemas, né, que a gente vê nessa questão da ansiedade, né, que você estava colocando, quando a gente só vive a base de evitar ansiedade, de evitar se sentir assim, a gente perde a possibilidade de aprender como lidar com ela, né? Exatamente, João. Eu queria comentar um exemplo prático que eu vi de... tem um canal no YouTube sobre musculação, que eles apresentam também os atletas nos canais pessoais dele, onde é que as pessoas seguem a vida deles e tal. E recentemente eles estavam mostrando como que um atleta está lidando com ansiedade. Porque é um atleta que já vem de muitos anos de preparações, de competições, e que nos últimos meses ele começou a ter dificuldades em seguir com as preparações e chegar nesse período final, onde é que ele tem que fazer uma dieta mais restrita, um treino mais pesado, enquanto o corpo não tá disponível para lidar com isso, né? E que já é uma ansiedade normal. Só que aí ele começou a reduzir a intensidade de treino dele, ele começou a evitar competições, porque ele não achava que estava pronto o corpo dele para se apresentar. Então começou uma série como posso dizer, inseguranças também desse atleta. E agora eles estão gravando como que esse atleta está lidando com isso, né? E aí eles mostrando um treino em dupla, como que para ele já é mais confiante, né? Ele para ele treinar com outra pessoa e aí é conseguir treinar com mais carga, porque também ele havia tido uma lesão e aí ele se machucou e ficou com medo de fazer um treino mais pesado. E achei e é bem recente, tem uma semana que eles começaram a fazer isso. E agora eles vão começar a gravar com um médico também, com esse rapaz, e que ele também tinha buscado alguns médicos e ele não tinha tido um diagnóstico do que estava acontecendo com ele, né? Que ele levava as queixas do problema do coração e tudo mais. E aí ele não tinha uma informação exata do que estava acontecendo com ele, fazia os exames e estava tudo dando certo, né, no corpo dele, não tinha nada de errado. E aí agora ele vai conversar com um médico que entende melhor do assunto, e eu queria ver depois como que isso ia terminar, né? Achei muito interessante, algo recente. É muito isso mesmo, no sentido de eliciar, de evocar os respondentes, né? Uma pessoa que, quando eu digo isso no sentido assim de evocar mesmo a sensação de ansiedade, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é assim, é muito no sentido assim dos pré-aversivos, eles meio que, né, é uma definição assim de ansiedade que, por exemplo, eu tenho que apresentar um trabalho semana que vem na faculdade. Por exemplo, daqui a uma semana, né? Daí eu vejo na televisão uma reportagem sobre alguma coisa relacionado a trabalho de escola, alguma coisa assim. E eu já tenho um contato a um pré-aversivo, que seria basicamente isso, né? Então, assim, já começa a eliciar ali alguns respondentes, né? Podemos dizer taquicardia, ou, né, sudorese, enfim. Enfim, que em alguma medida começa a incomodar, né? E quando as pessoas não têm conhecimento disso, de algumas coisas, né, que vão afetando ela no contexto, né, quais que são as variáveis ali, né, que estão em jogo, que influencia, né, esse padrão de ansiedade, acaba remetendo a ideias mentalistas, né, ou seja, a um discurso mentalista que é natural, né, porque a própria sociedade reproduz esse discurso, né, e acaba não olhando para o que de fato, né, está causando aquele comportamento ansioso, o que está por trás daquilo. Então, é esse adendo, isso que eu queria colocar assim mesmo. Do que o Wendel trouxe ali, por exemplo, o exemplo do atleta que se machuca, outras situações em que ele vai estar precisando fazer algum exercício, ou então por exemplo, assim, o treinador dele está cobrando ele para fazer exercício. Isso já vai trazer. E outra coisa, só do fato dele fazer um treino mais intenso, ele já tinha uns sintomas
fisiológicos da ansiedade. Então ele tendia a fazer um treino mais leve por causa que ele não tinha, né, esses sintomas. Uhum. Só que também ele não progredia. E se pensarmos assim também, por exemplo, ele tem até determinado tempo, né, e tem uma data que ele vai competir, por exemplo. Aí vamos supor que ele não está conseguindo o ritmo ou, sei lá, a dieta adequada e acaba, né, vamos supor, ele vê alguma coisa na televisão ou o próprio treinador e começa a evocar nele algumas respondentes, né, e isso gera ansiedade, né, no caso, né, alguns respondentes de ansiedade, como, sei lá, ataque cardíaca, né, sudorese, enfim, ele fica, né, com comportamento ansioso, e isso acaba prejudicando ele no desenvolvimento, no processo todo. Sim, nesse caso é muito mais uma questão de insegurança mesmo de como que ele tá vendo o corpo dele, de não achar que tá ficando bom, da preparação e tal. Da cobrança, né, como um todo. Isso, porque fazer a dieta, o treino e tal, ele sempre fez. Eu acho que esse atleta, dos que eu acompanhei também há alguns anos, ele não tem problema com isso, de seguir essas coisas. É um atleta que já competiu em outros países também, nos Estados Unidos, em países da Europa. Mas essa questão da insegurança, né, tem causado isso pra ele. É o nome que a gente dá pra medo, né? Insegurança. Sim. Mas então a gente entende, né, que para análise do comportamento, uma das definições de ansiedade é a sinalização de um estímulo aversivo que tende a ocorrer. Então, uma estimulação pré-aversiva, né? Mas quando a gente pensa isso, por exemplo, pro dia a dia, é o caso não está muito relacionado à questão de supressão condicionada, de ansiedade generalizada e tal, que é tipo assim, todos os comportamentos que a gente vai tendo durante o nosso estado de ansioso, se a gente não sabe como lidar com isso, eles podem estar lá para começar a contribuir para o ambiente continuar cada vez mais ansioso. Exatamente. E o mais interessante disso, que a nossa sociedade, assim, a nossa característica, geralmente, a gente sempre tende a fugir, a esquivar, né? Eu acho que você tinha chamado a atenção uma vez, chamou a atenção agora para isso, ou foi antes, se não me recordo, porque isso, em alguma medida, evita a gente de construir outros repertórios, né? Assim, de enfrentamento daquele contexto, né? Aquilo que é a longo prazo, a gente quer aquele reforço que... Então, assim, a gente vai vivendo de reforço negativo, vão retirando aquilo que é aversivo no ambiente, aquilo que é ruim, desagradável, né? Vão evitando algumas coisas, e a gente não vai tendo contato, né, com aquilo que é desagradável para criar também alguns outros repertórios, né? Sim. Então, isso também é um ponto que... Pode falar. Não, é só válido colocar que a ansiedade não é de todo mal. A gente às vezes fica muito tentando evitar isso, a ansiedade. A gente fica vivendo. As redes sociais hoje em dia é isso, tipo, a gente tem a cultura do gatilho, que é tipo assim, tal conteúdo, pra mim ele é bloqueado, pra mim ele é censurado, porque ele serve pra mim de gatilho. Né, pra ansiedade, por exemplo. Eu acho que tudo bem a pessoa querer evitar, tipo assim, porque é do processo da pessoa de quanto tempo ela vai demorar pra começar a lidar com isso e tal, mas é importante lembrar que não dá pra evitar tudo, o tempo todo. Em algumas situações a gente vai ter que se colocar em contato com contingência, com aversivo, com alguma coisa que nos deixa ansioso, no caso, né? Uma hora a pessoa vai precisar apresentar ali um mestrado, ela não vai ter quem apresente para ela, por exemplo. Se ela quer fazer um mestrado, ela não gosta de apresentar trabalho. Ela vai ter que, querendo ou não, entrar em contato com esse tipo de situação para começar a aprender como lidar com aquilo, né? Exatamente, criando estratégias, né? Assim, não é também só lidar, mas assim, criar estratégias que ela consiga naquilo que ela dê conta também, né? Aos poucos ela vai conseguindo lidar com aquilo e vai construindo em alguma medida ali novos repertórios, etc, etc. Uma coisa que eu lembrei aqui, que eu queria colocar, é que nem sempre a ansiedade é ruim, né? Tem ansiedade que também é boa. Por exemplo, eu posso estar tendo alguns respondentes relacionados à ansiedade, por exemplo, eu vou receber um salário, eu vou ser, então, promovido para alguma coisa, né, e evoca, né, ou elicia em alguma medida ali os respondentes, né. Então, aí nesse caso, que você está dando como exemplo, o que pode acontecer é de essa espera se tornar um problema, né?
Isso, exatamente. O medo de que algo aconteça nesse meio tempo, ou tipo assim, a necessidade de entrar logo em contato com alguma coisa que seja reforçadora, Sim, no caso é o mas no salário. exemplo como esse que Roger deu, são casos que a gente não costuma, assim, digo, no meio acadêmico, aprofundar muito, estudar isso, a cidade relacionada a isso, porque não é o que é mais recorrente também quando você pensa na clínica, né? O que chega na Sim. clínica é mais relacionado a o que a gente entende comum mesmo, como os problemas que surgem ali das respostas fisiológicas, ou diante de um estímulo aversivo, ali, um estímulo pré-aversivo, que a pessoa terá que lidar com aquilo, e aí ela tem essas respostas, mas, por exemplo, como você tem um estímulo que vai ser algo reforçador e que não é um problema para a pessoa ali, tem a questão da espera mesmo, né? Tá mais ligado então à Sim. questão também do autocontrole, da pessoa saber lidar com esse estímulo reforçador que é atrasado, digamos assim. E, por exemplo, eu tô passando uma situação parecida com essa agora, que não sei se eu falei com vocês, mas eu vou ser pai agora. Caralho! Então, vou adotar um gato, então, é isso. Eu tô achando aqui que tu vai botar um boneco no mundo e é um gato. Não é um personagem novo, assim. E aí, Tá, mas aí, continua. E aí eu vou adotar ele só no mês que vem, mas até lá eu já tenho pensado muitas coisas, tenho sentido muitas coisas também, né? E é isso, o exemplo que eu queria dar. Legal. Não, só um adendo. Ô, Roger, quando ele falou isso, tu também imaginou que era um filho, né? Eu imaginei que era um filho. Eu falei assim, caralho, é sério, mano. Mas meu filho, que preconceito. Não, tudo bem. Eu não vou entrar nessa discussão Eu falei assim, pô, mano. Eu não vou entrar nessa assim? discussão Agora vai sobre ter ser pai, sobre pai de pet e tudo mais. Cada um. Eu acho que. Queria ver o que você ia falar. Enfim. Eu acho que tu ficou satisfeito com a reação nossa, então. Mas quando eu falo, Roger, da ansiedade ser boa, eu penso na questão de que. Eu tava vendo um vídeo agora que eu mandei pra vocês, chama. Nossa, eu vou ficar devendo o nome do canal. Mas a questão é que ela fala, a psicóloga, ela fala sobre como a ansiedade está sinalizando para nós algo de ruim que vai acontecer, então ela tem um valor para nós, que é tipo assim, ó, ela tá me sinalizando que tem ali algum problema que eu vou precisar lidar com ele. Por exemplo, uma conta que eu tenho que pagar, sabe? E aí eu fico ansioso por conta disso. Mas a questão é que tá te sinalizando um problema. Então, se tu tem o repertório, se tu tem a habilidade de lidar com esse problema, a ansiedade ela serve como um aviso, como um alarme, vamos dizer assim. Um alerta, exatamente. Então ela tem a validade nesse quesito. Então, tipo assim, mesmo a ansiedade não é algo, vamos dizer assim, totalmente ruim. Ela geralmente é associada a ser ruim, a ser aversiva, vamos dizer assim, quando ela nos paralisa, quando ela nos deixa sem possibilidade de como que eu vou lidar com aquilo, sabe? Exatamente, porque assim, a ansiedade no processo evolutivo ela é muito importante, né? Assim, né, na questão da nossa espécie mesmo, evolutiva. Só que a ansiedade, quando paralisa, igual você referenciou aí, tipo assim, é uma outra pegada, né? E eu acho que até tem experimentos com ratos sobre isso, de emparelhamento lá de estímulos, no sentido de colocar a comida com choque e a luz, né? Onde ali o rato, em alguma medida, ele para, né, quando tem a presença da luz, e aí que é um momento, assim, né, que dizemos que poderíamos dizer, no caso, que seria a ansiedade que paralisa, né? O que evoca os respondentes, né, de sudorese, taquicardia, né, enfim, que acaba deixando a pessoa num estado mais delicado. Eu acho que a questão que a gente pode aproximar das pessoas, dos exemplos, voltando de novo para essa cultura do gatilho, é das pessoas viverem só à base de esquivar de tudo que de tudo que traz ansiedade, vamos dizer assim. Né? E aí, só que aí esse é o problema, porque como a gente não pode evitar tudo, quando a gente não consegue evitar, por exemplo, e quando aquele conteúdo que para mim que me dá ansiedade, eu vou ter que lidar com ele de um jeito ou de outro, sabe? Não tem o que fazer, não tem como fugir da situação. Aí a pessoa paralisa, por exemplo, aí a pessoa não sabe o que fazer. E é esse que é o problema, tipo assim, se a gente não
fizer o movimento de se colocar nas situações para aprender a lidar com elas, sabe? A gente vai acabar não desenvolvendo um repertório comportamental, não sabendo como lidar com essas situações. Então aí é um exemplo que eu acho que é bem válido de se colocar essa questão da cultura do gatilho, que as pessoas vivem hoje em dia à base de fugir de tudo que é aversivo e só ir atrás das coisas que são reforçadoras, sabe? E a gente sabe que a curto prazo, vamos dizer, isso pode até ser bom para a pessoa, porque aí ela só está em contato com coisas que fazem bem e não está em contato com coisas que fazem mal. Só que a gente sabe que a vida não funciona desse jeito. E às vezes ela vai precisar entrar em contato com essas coisas, e aí, como que ela faz, já que ela nunca lidou com isso? Exatamente. E aí, vocês querem pensar agora, então, um pouco sobre nós e como que a gente lida com isso? Acho que é uma boa. O que deixa vocês mais ansiosos? Eu acho que deixa todos nós ansiosos é muito isso mesmo, assim, eu acho que cada um aqui tem o que mais é mais afetado, né? Então, assim, tem uma história diferente do outro e, assim, o que mais particularmente me deixa ansioso, né, em alguma medida, por exemplo, ter muitos afazeres ou ter algum compromisso, né, para apresentar alguma coisa, e isso vai gerando ali iniciando alguns respondentes, né? Então, e também a própria apresentação evoca alguns respondentes, e assim, aí eu crio algumas estratégias, né, assim, de enfrentamento, né, desse contexto mesmo, né, para assim criar alguns repertórios para conseguir lidar com aquilo, né, e produzindo novos reforçadores positivos, né? Porque se a gente reforça um reforço negativo, eu tiro aquele contexto, eu não vou conseguir ter acesso a novos reforçadores, né? E isso acaba continuando o mesmo padrão comportamental. Então, assim, eu tenho muito uma característica de auto me observar, né? Tendo aquela questão do auto-observação do comportamento, por que eu tô, né? O que eu posso fazer aqui, o que eu preciso fazer como estratégia para lidar nessa situação, apresentar esse trabalho, me preparar antecipadamente, né? Como que eu posso fazer aquele ambiente para me ficar mais satisfeito com aquilo, com quais pessoas. Então, isso ajuda muito. Isso. Uhum. Bom, eu me considero uma pessoa bem ansiosa na maior parte do tempo. Sim. Hoje mesmo, com aquele problema que a gente teve. Hoje mesmo, com aquele problema que a gente teve com o Spotify, eu já tava, tipo assim, pensando todas as consequências. Todas as consequências ruins que aquele problema ia trazer se a gente não resolvesse logo. Então eu precisava resolver logo. E aí, tipo, eu não conseguia estudar, não conseguia fazer nada porque eu precisava resolver aquilo. Deu para resolver, mas a questão foi que geralmente quando eu me sinto ansioso, eu tento pensar o que eu posso fazer, sabe? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Então, no caso da situação do Spotify, eu pensei, eu vou mandar um e-mail e é isso que eu posso fazer. Mandar um e-mail para o suporte, já que eu não sei o que fazer, já que pelo meu acesso à conta, eu não conseguia resolver. Ou questões assim, então, tipo, eu tenho uma prova vai estar me deixando ansioso. O que eu posso fazer para resolver esse problema da prova? Eu posso estudar, por exemplo. Sabe, eu posso definir um horário para estudo, eu posso me programar, coisas assim, e não só ficar pensando lá na frente. Porque eu percebo que a ansiedade me afeta um pouco assim, e percebo isso um pouco nas pessoas também, que quando as pessoas estão ansiosas, né, elas, tipo assim, ficam só sob controle do estímulo aversivo lá na frente. Elas não pensam o que elas podem fazer do tempo que elas têm até o problema que vai surgir, o que elas podem ir fazendo, sabe? E, por exemplo, o exemplo que o barbeiro deu lá, que é quando ele tem conta para pagar. A pessoa tem uma conta para pagar. Ela não pode pagar a conta agora e resolver a ansiedade dela naquele segundo. Mas o que ela pode fazer então? Ela pode economizar dinheiro, ela pode definir os gastos dela até aquela data para poder ter o dinheiro no dia, ela pode fazer hora extra, coisas assim. Então, geralmente, como eu lido com a ansiedade é mais pensando o que eu posso fazer naquela hora e não o que eu posso fazer amanhã ou daqui uma semana para aquilo, sabe? Uhum. Uma coisa que eu tava pensando
que surge, que é bem comum surgir para minha cidade, é na questão de me expor a um público, me expor de certas formas. Por exemplo, o Roger também deve entender isso, que ele também toca alguns instrumentos, tal, para apresentação. Quando eu vou me apresentar assim, num lugar que eu não estou familiarizado, eu já fico no momento, né? No momento da apresentação em si, eu fico tendo taquicardia, tem um pouco disso. E o que eu faço é não me preocupar muito com isso, tipo, não deixar que isso impeça que eu faça aquilo, entendeu? Uhum. Porque eu acho, assim, para mim, o que eu quero fazer é tornar aquilo familiar. Chegar lá e fazer aquilo, ver que não tem nada demais, e que pode até ser que alguma coisa dê errado ali, mas não tem problema também, eu tô me esforçando, tô fazendo a minha parte. Então, Uhum. é uma coisa que eu faço muito. Outra apresentação também na faculdade, no trabalho, acontecia muito também, conforme eu fui apresentando e me preparando previamente também, porque isso ajuda, obviamente. E isso foi diminuindo, até deixar de ser um problema. Você falou uma coisa muito interessante, que é tipo assim, tornar aquilo familiar. Já que a gente pode entender que a ansiedade é o medo do que vai acontecer, né? Vamos dizer assim. Uh, boa parte dos nossos medos vem das coisas que a gente não tem conhecimento, sabe? O E porque é medo. um medo que surge até quando alguma coisa boa você sabe que vai acontecer, né? Ah, sim, sim. Mas é por não conhecer direito aquilo, por exemplo, por não se expor direito em determinadas situações, em determinado ambiente que você não está familiarizado, o medo daquele desconhecido, do que pode acontecer, que... Uhum. Então, a ansiedade, em alguma medida, poderia ser uma espécie de medo. Eu acho que até Skinner fala isso, né? É, Em alguma medida, tem um certo Sim. caráter. Não que seria medo, né? Mas tem um certo caráter ali de... e aí quando você É fala, porque por ela também exemplo... te prepara, né? Ela te prepara para um contexto de luta ou de fuga, né? Então tem Uhum. muito a ver com isso. Se você for falar como você vai lidar com o medo. Você foge dele ou você lida com ele? Pois é, aí você, por exemplo, no caso de se expor, aí você procura pensar assim, eu vou me expor por conta de que vou tornar aquilo familiar. E é justamente isso, tipo, você vai lá, você vai conhecer, você vai ver que as pessoas não vão reagir da maneira que você estava pensando, que uma vez já reagiram, e aí você, por exemplo, você tem medo de que vão reagir assim de novo, e por aí vai. Isso é bem isso mesmo. Para mim, inclusive, surgia assim, tinha um medo às vezes de você vai apresentar, por exemplo, tocando alguma coisa em algum lugar com música, né? E aí você sabe que vai acontecer ali de você ficar um pouco mais com o coração mais acelerado. E aí você pode acabar não tocando certinho também. E aí se você tem um medo de como que as pessoas vão ver aquilo, né? Se você se preocupa com isso, tipo, vai errar alguma coisa e você tem medo das pessoas perceber que você errou e aí isso te incomoda, apesar que às vezes as pessoas estão vendo aquilo e não estão nem ligando, né? Uhum, uhum. Pois é, às vezes a gente acha que o outro vai ter essa mesma reação que a gente está tendo ali, e o medo dessa, né, porque às vezes o julgamento, a rejeição, esse tipo de característica social é muito aversivo pra gente. Então, ninguém quer se expor e ser mal recebido, se expor e sofrer represália, algo desse sentido. Eu só queria colocar uma complementação do conceito de supressão condicionada, porque a gente falou um pouco sobre, só que não nomeou, né, esse nome, que nada mais é do que definido como a redução da taxa de resposta operante, né, diante de um estímulo neutro, né, que foi previamente pareado com o evento aversivo, né, inevitável, né, independente do comportamento do sujeito. Quando a gente até exemplificou em alguns momentos, né, do contato, né, com esse pré-aversivo. Por exemplo, o sujeito vai ter que apresentar um trabalho, ele vê na televisão ali algo relacionado que remita à apresentação do trabalho, por exemplo, né? Algo relacionado à escola ou à faculdade, que ele acaba lembrando ou remetendo que tem que apresentar um trabalho. Então esse estímulo começa a ter uma função, um estímulo neutro começa a ter uma função e acaba, né, que evita que esse sujeito tenha acesso a esse contexto aversivo. É meio que isso. Então, só colocando em português o que você disse, a gente passa por uma experiência ruim e, por exemplo, na questão de Wendell mesmo, que foi lá, foi tocar num lugar e foi ruim, por exemplo, tocar nesse lugar. Em outras situações que possam ser parecidas para ele,
Por exemplo, às vezes ele foi tocar num barzinho onde as pessoas pagaram pra ouvir e aí não gostaram, e aí elas reagiram mal, porque elas estavam lá pagando. Mas aí em outra situação é tipo uma situação bem mais informal, só que ele ainda vai ter que ir lá tocar. Esse tipo de situação pode fazer, por ele já ter passado por uma situação ruim, parecida, faz com que ele não queira entrar em contato com essa situação de tocar num lugar mais informal, seja numa roda de amigos, por exemplo. Isso faz com que ele perca contato com. Ele pode até ficar aliviado, vamos dizer assim, por não ter passado pela situação de constrangimento, mas ele perde contato de mostrar, de se expressar ali o que ele está fazendo, E de construir novos reforçadores positivos, né? Criar novos repertórios. Né? das pessoas elogiarem ele, por exemplo, sabe? Então aí quando a gente fala de supressão condicionada, é justamente quando a gente, tipo assim, deixa de fazer as coisas porque algo parecido nos fez mal. Bom, então vamos pensar então né, o que pode ser feito, né, de compreensão da ansiedade, sabe? Assim, de criar algumas alternativas, estratégias de enfrentamento a esse contexto que é ruim, para em alguma medida, né, observar o comportamento e criar repertórios novos. Por exemplo, a gente falou mais ou menos o que a gente faz, a gente falou o que a gente faz, mas é importante colocar que não é o que a gente faz também vai funcionar para a pessoa. Tipo assim, que a gente avaliou a nossa história. É claro que entendendo que a ansiedade não causa, né, assim, mas que cada indivíduo tem a sua história, né, filogenética, ontogenética e cultura ali, interação com a vida, a história de vida mesmo de cada sujeito, então isso vai funcionar totalmente diferente para cada um, para cada pessoa, né. Bom, a gente está caminhando para o final, né, então assim, a gente pode pensar, né, de como que essa interpretação de ansiedade, como que é essa leitura, né, pelo menos em alguma medida que a gente está fazendo aqui com o recorte da análise do comportamento, para as pessoas que estão nos escutando, né, assim, acredito que muitos já saibam disso, outros, né, estão curiosos para entender, pelo menos, em alguma medida, o que é ansiedade, o que causa ansiedade, né. Você quer falar, João, um pouco? Finalizando, eu acho que é interessante a gente deixar para quem não está nos escutando, né? Mas então, né? O que fazer quando estou ansioso? Agora a pessoa já sabe que ela não faz as coisas porque está ansiosa, mas ela está ansiosa porque tem um estímulo, tem algo que está deixando ela ansiosa. Exato. Mas então, nós deixar para a pessoa o que ela faz agora com essa informação. A gente deu alguns exemplos, né, de situações do que a gente faz, do que nos deixa ansioso e tal. Mas o que tem em comum das falas de nós três é uma leitura do ambiente para saber o que está nos deixando ansioso. Organismo e ambiente, isso. Então acho que o primeiro passo para lidar com isso é saber, primeiro é saber interpretar o ambiente, saber tipo, ó, por que eu estou ansioso então, né? Saber fazer a leitura disso. E porque agora o que a gente faz com essa informação do que está nos deixando ansioso, aí é um pouco mais complicado, porque cada um vai criando uma estratégia, porque não é uma coisa que afeta as pessoas da mesma maneira, por mais que os sintomas sejam muito parecidos, né? Cada um tem uma história por trás para saber lidar com os problemas da vida de um jeito. Algum de vocês já teve um ataque de pânico, uma coisa assim? Uma crise de ansiedade mais grave? Não. Nesse aspecto, não. Eu não. Mas eu já tive, assim, né? Eu também não. Eu mesmo, algumas características, né, que remetem, por exemplo, à questão do discurso mesmo, né? Isso é comum também de acontecer, né? Assim, dificuldade no discurso, às vezes, né? Questão de lembrar de alguma coisa, né? Porque acaba no contexto ali que vai remetendo alguns respondentes, por exemplo, esquecimento, né? A gente trava na hora de falar, né? Isso acontece muito, né, quando a gente vai apresentar algum trabalho, vai falar alguma coisa, né, a gente esquece alguma coisa ou trava para falar, né, ou às vezes não sai nada. E já aconteceu algumas vezes já, assim, né, bem no ensino médio, assim, acontecia bastante comigo. E assim, as estratégias, igual o João falou mesmo aí, isso é muito importante, né, cada um é cada um, né, então assim, criando essas estratégias, né, a partir da vida de cada um, e da história de contingências que cada um tem, desse enfrentamento, né, criar uma postura de enfrentamento naquilo que cada um dá conta também, né, não é só chegar, vou enfrentar o contexto aversivo e pronto, não é bem por aí, é
criar estratégia naquilo que a pessoa vai dar conta também de lidar e criar novos repertórios, né? Ou seja, quando eu digo isso, criar novos comportamentos, né? Assim, criar novas condutas ali, comportamentos que consigam lidar com aquilo que é tão ruim assim para a pessoa, aquele ambiente que é ruim, né? Que ela consiga, pelo menos em alguma medida, se expor àquilo, né? Para ter acesso também a novos reforçadores, né? Reforçadores positivos, né? E não apenas fugindo e se esquivando, né? Evitando o contato aversivo, né? Não sendo sempre reforçado negativamente, né? Porque se a gente sempre for reforçado negativamente também, acaba nos privando desses reforçadores positivos aí, que seriam, por exemplo, né, pessoas que têm dificuldade em sair, porque tem um ambiente com muitas pessoas, né, então ela pode perder ali reforçadores sociais, né, questões, construir novos, né, questões de afetos, né, com novos laços de amizade, enfim. E isso acaba privando a pessoa de acesso a esses reforçadores. Se eu fosse dar uma sugestão, por exemplo, de como uma pessoa que ela não está entrando em tratamento, como que ela pode começar a lidar com essa ansiedade dela. Primeiro passo, acho que aquilo que você falou, né? Analisar, observar o que tá despertando isso nela. E também ter em mente que a ansiedade, a gente precisa lidar com ela para a gente melhorar nesse aspecto. E a terceira coisa, uma coisa que eu faço muito mas vocês também, é avaliar como que eu posso tornar aquilo ali mais fácil para mim, mais agradável, menos aversivo, né? Aquilo que eu tenho que fazer que me deixa ansioso. Como, por exemplo, não sei se foi o Roger que falou, deu um exemplo de ou foi você, John, se preparar previamente para uma apresentação, né? Estudar para fazer uma prova. E se for o caso de uma prova, de uma apresentação, né, se preparar previamente dessa forma, você vai se sentir mais seguro e pelo menos você vai ter em mente de que você sabe como fazer aquilo, né? Algumas situações não tem muito como evitar, né? Tipo assim, a pessoa vai apresentar um trabalho, o número de pessoas na turma, às vezes ela não consegue controlar. Mas em outros aspectos da nossa vida que também nos geram ansiedade, às vezes a gente consegue controlar um pouco. Por exemplo, se a pessoa tá, por exemplo, buscando o caso de novo, de tocar violão na frente de várias pessoas, às vezes pode ser ruim, procura então primeiro começar a tocar para poucas pessoas, sabe? Então buscando o que a pessoa dá conta de fazer, mas sem necessariamente ficar fugindo da ansiedade. A própria sociedade também tem que ficar atenta a isso, porque ela pode ajudar as pessoas a não terem esse padrão comportamental ansioso, né? Assim, ajudarem as pessoas, né? E se a sociedade foi educada para ter essa visão, essa discriminação, né? Para, em alguma medida, criar contextos que façam com que as pessoas, né? Ajudem, pelo menos em alguma medida, umas às outras, nesse sentido, eu acho que a gente constrói aí, ou diminua o que a gente chama aí de ansiedade, né? Esse padrão comportamental. E parte da gente também. Por isso que quando eu chamo a atenção assim, da sociedade, porque a gente meio que corrobora para isso no sentido de construir uma narrativa uma narrativa mentalista, né? De causalidade. A gente sempre está evitando aquilo que é ruim para a gente, né? Como um todo. A gente nunca quer... a gente sempre quer o reforço a curto prazo. Sempre busca isso e aquilo que a longo prazo a gente acaba evitando, fugindo, e a questão da imediaticidade, enfim. A discussão não acaba aqui, as pessoas elas podem deixar comentários, elas podem mandar mensagem para a página, elas podem contribuir da maneira que elas acharem pertinente, com perguntas, com colocações. A gente só encerra por aqui, pelo podcast, e nada também impede, pelo episódio, nada também impede a gente de trazer um outro episódio com as colocações que as pessoas trouxeram ou algo do gênero. Então, agradecer a todo mundo que escutou até aqui e até o próximo episódio.